Shalom, queridos. Bom dia. Um shalom para todos vocês. Como que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. E vim aqui com muita alegria falarmos um pouquinho da Bíblia, né? Um pouquinho das Escrituras, mostrar um pouquinho de uma análise sintática, né? Trazendo uma ideia para os nossos irmãos. Claro, simplificando aqui, vou simplificar, porque o meu objetivo é dar exemplos para que os nossos irmãos entendam e não complicar mais as coisas, né? Então, a nossa questão aqui é simplificar. E eu vou só compartilhar esse link aqui no meu grupo do WhatsApp com os nossos amigos, irmãos, que na hora certa eles poderão ter acesso a esta live, né? Ter acesso a este análise. Bom, vamos lá. Você às vezes estudou o hebraico bíblico e eu conheço muitas pessoas que ficam um pouco que frustrado quando estudam o hebraico, porque ele aprende ali o alfabeto e às vezes ele fica frustrado porque ele não consegue fazer uma análise, ele não consegue desenvolver um argumento que saia do campo do simplório, né? Ele aprende algumas coisinhas ali, uma leitura simples e nada mais, né? Na hora de traduzir, de entender, ele precisa praticamente de uma tradução para entender a estrutura, porque ele não consegue trabalhar no modo sintático, na sintaxe do texto. Ok, aqui nós temos uma passagem que está no livro do profeta Ezequiel. Um livro que está, uma passagem que está baseada no livro de Ezequiel, só para nós termos uma ideia. E o que eu quero passar aqui é um pouco, né, claro, bem resumido mesmo, sobre a estrutura da sintaxe da preposição, né, dentro do hebraico, né, como ele funciona, como ele dialoga, né, qual é o seu diálogo com a estrutura gramatical de um texto, né. Ele tem assim algumas, como eu digo, ele tem assim alguns pontos interessantes, né, quando eu falo seu ponto semântico, né, quando eu me digo na sua semântica, né, ele liga palavras, né, ele estabelece relação de sentido entre elas. Eu posso chamar isso também de conectores, né, de conectores, relações de subordinação. Então, assim, ele tem uma ampla, ele traz um sentido ali, né, dentro dessa definição básica, mas na sintaxe é muito interessante, né? E quando você trabalha realmente dentro da sintaxe e gramaticalmente, historicamente sobre essas letras, alguns pontos até dentro da estrutura gramatical indefinido, não explicado, né? Etc. Por quê? Porque estamos trabalhando com um idioma que é praticamente arcaico, né? E precisamos adentrar em questões bem arcaicas, nas suas origens, nas suas etimologias e etc. Aqui nós temos uma palavra, né? Como você está vendo aqui, ó, Samar Mele Barvel El Yerushalayim Be'etzem Hayom Hazer. Opa, não, Hazé, né? Hazé.
Então, nós temos, novamente, vou fazer a leitura aqui para vocês verem, ó, Samar. Lembrando, para você que não tem ideia, né, do que é o hebraico, deixa eu pegar aqui como é que é a leitura dentro do hebraico. A leitura do hebraico bíblico, ele começa daqui, ó. Ou seja, da direita para a esquerda. Então, nós vamos pegar aqui, né? Aí aqui, voltamos aqui, etc. No nosso português, nós lemos assim, ó, daqui, né, para cá. O que acontece? No hebraico, nós lemos da direita para a esquerda. Então, por isso você vai ver eu começar a leitura daqui. Ok? Então, vamos lá. Então, aí nós temos aqui essa passagem, né? Samar, 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 Melech Bavel, El Yerushalayim, Be'etzem Hayom, novamente, Be'etzem Hayom Hazeh. Hazeh. Ok? Aqui nós temos Of the King, the Power, the Best. Desculpa, gente, foi uma molecagem aqui agora. Desculpa, gente, eu não pude deixar de fazer essa brincadeirinha. Vamos lá. Nós temos aqui o The King and Babylon, né? And Babylon lives on the Jerusalem on the day. Né? Então, aqui você tem o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Né? Então, aqui você tem o rei da Babilônia, rei, the king, né? The king of Babilônia, né? De Babilônia. Então, nós temos o texto que diz aqui, ó, é um verbo, nós temos um verbo, né? Aí temos o substantivo, aqui nós temos uma preposição, tá, vamos lá, preposição, el, preposição. Aí nós temos o substantivo, Yerushalayim. Nós temos outra preposição que todo mundo conhece, principalmente quando se debate lá em Bereshit, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? E temos uma outra preposição aqui, ó. Ok? Então, nós temos 3 preposições dentro desta oração. E nós temos um verbo, você está vendo aqui, né? Então, o texto, ele é uma oração por causa do verbo. Então, uma oração é uma oração por causa do verbo. Beleza. O interessante disso é que nós temos, repartimos aqui em 2 núcleos, né? Nós temos o núcleo que é o objeto da preposição, né? O objeto da preposição, né? É do Melech Havel, Melech Havel El Yerushalayim, né? Jerusalém. Então nós temos o objeto da preposição que é Jerusalém, ok? Então, eis aqui esse ponto interessante, né? E aqui, né, que nós chamamos de objeto de lugar. O que acontece? Agora aqui cabe o que nós chamamos da sintaxe para vocês observarem, né? Que a preposição aqui, ele faz um papel de uma preposição de advérbio, uma preposição adverbial de lugar. Olha para vocês verem. Então, aqui, conforme vocês verem, né, a preposição ele se torna uma preposição adverbial. Adverbial de lugar. Então, ele já faz um papel de como se ele estivesse fazendo um papel de advérbio. Então, é interessante que, agora, olha para vocês verem, que a preposição aqui está fazendo um papel de advérbio de lugar. Então, ele já não é mais uma simples preposição, né, conforme nós definimos, uma preposição de relação, de subordinação, ou de palavras que estabelecem uma relação de sentido entre elas, conectores mais
ele já está dentro de da estrutura da oração, ele está fazendo um papel de advérbio de lugar. Ok? Então, observe. Então, isso é uma análise sintático, né, da sintaxe de um texto. Entende? Observe como as preposições, a estrutura morfológica, ele vai dialogando, né? Ele vai conversando, ele vai se conectando, né? Dentro da estrutura. Ele pode mudar, né? Então, é isso que vocês têm que prestar muito atenção na hora de fazermos uma análise. Agora, observe que quem está governando aí sempre é o verbo. O verbo está governando, né? Então, nós temos, conforme eu falei para você, o outro, como está marcado lá, o beit, né? O beit. O beit, observe que é uma preposição indicando quando a ação ocorre. Então, ele é uma relação de verbo da preposição do objeto. Não? Relação verbo mais preposição e objeto. Ok? Então, o beit aqui é uma marcação temporal, ou seja, um verbo que se apoia que apoia-se no verbo, com a preposição beit, marcando uma ação temporal, né? Temporal da ação. Ok? Que interessante, né? Então, aqui, ó, observe, né? Ele não está fazendo um simples papelzinho de uma preposição, né? Ele está fazendo também um papel adverbial. E temos, claro, aqui também, né? Como eu falei, o acusativo Jerusalém, como a preposição está fazendo, como eu disse, a preposição ele está fazendo no seu caso acusativo, né? Ele está dentro de uma relação de lugar, né? Dentro desse núcleo, né? Do acusativo. Interessante isso, né? Então, o objeto, olha lá, é uma preposição adverbial de lugar, tá? Ok, interessante isso. Então, lembrando que aqui ele é no acusativo, que tem como núcleo Jerusalém dentro da esfera do verbo. Ok, gente? Então, nós temos as frases, por exemplo, adverbial atemporal. Por exemplo, nós temos o acusativo adverbial. Então, vamos lá. Nós temos no destaque gramatical aqui, nós temos o acusativo adverbial, que é El Jerusalém, ou seja, o objeto da preposição indicando o lugar. Então, nesse núcleo é o acusativo, chamamos de acusativo adverbial, que é o papel, né? O acusativo adverbial, que é o papel aqui, ó, aqui, ó, tá? Desse núcleo, tá? Um acusativo adverbial, que indicando, né, lugar, objeto da preposição indicando lugar. Um acusativo adverbial, repito, ou seja, que é um objeto da preposição indicando lugar. Então, acusativo adverbial. No núcleo, né, nós temos o advérbio temporal. Entende? O advérbio temporal. O advérbio temporal é exatamente aquilo que eu falei para vocês, que é aqui, ó, a letra beit, né, que traz com esse núcleo aqui, ó. Tá? Todo esse núcleo. Tá? Letra beit, né? Aí tá aqui, ó, be'etzen hayon hazer. Ok? Então, nós temos essa parte aqui, né? Be'etzem hayom hazer. Ou seja, é o objeto da preposição indicando o que? Tempo. Então, quando você vai para... Quando você denomina como frases proposicionais, ambas as preposições introduzem uma frase proposicionais.
ou seja, proposition fares, ou seja, que modifica o verbo. Ou seja, por isso que tem a ideia do advérbio, porque eles modificam o verbo para lugar e para tempo. Por isso que é advérbio. Ok, gente? Então, para vocês terem ideia, por que muitas das vezes os nossos irmãos, por exemplo, o que os nossos irmãos aprendem? É claro que tem que aprender, começar a aprender assim, né? Aprender assim. Porque alguns irmãos é o seguinte, ficam frustrados. Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui, tirar essas bagulhas. Alguns irmãos ficam frustrados, porque ele aprende só isso, né? Por exemplo, o que é preposição? Aí ele vai lá e, né? É a preposição L, né? É uma preposição, ok, né? Beleza. O bait é preposição, beleza. Preposição, né? Só isso. Aí ele tem que ir na gramática ou ver algum significado, mas só que ele não sabe como essas preposições se dialogam aqui no texto. Ele não consegue. Aí vem as frustrações dentro do estudante, daquele que está estudando o termo hebraico. Depois eu vou fazer uma análise também sintática, né, morfossintaxe, eu vou fazer uma sintaxe dentro da estrutura do grego bíblico koiné do Novo Testamento. Vou fazer uma análise sintática mostrando para vocês como se dialoga, vamos dialogar, como os verbos vamos dialogar com os casos e etc, né, para as pessoas terem um pouco de ideia desses análises. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.